Vou reagir aqui a mais um vídeo aqui do Seleção Sport TV com a Mari Fontes, Lédio Carmona, Abel Neto e Renata Mendonça. Hulk fica no Galo, hein? Vamos lá. Do país, postas do Hulk, que postou nas suas redes sociais uma coisinha de perguntas e respostas, ele perguntando e ele mesmo respondendo, e aqui a gente tem alguns dos destaques. Ele pediu rescisão? Não pediu. Ele é mercenário? Jamais. Isso Hulk perguntando e Hulk respondendo. Ele pediu titularidade? Jamais também. Diz que respeita o treinador Sampaoli atualmente. Vai cumprir o contrato? E é aqui que mora o perigo, hein? Vai. O negócio é que o contrato termina no fim do ano, né? O que significa que no meio do ano ele pode assinar um pré com qualquer outro clube. Se sentiu desvalorizado esportivamente? Sim, se sentiu. Teve um projeto esportivo garantido, definido pelo Galo? Não teve. É sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo. Aqui são alguns dos destaques. Ele fez 4 telas, tá? Nos seus stories com 10, 12 perguntas e respostas em cada. E aqui a gente trouxe alguns dos destaques. Então, para a gente contextualizar, vamos recuperar. Ontem, no final do Seleção, a gente ouviu a coletiva do Brax, executivo de futebol do Atlético Mineiro, né? E ele já abriu a coletiva meio que por ele mesmo, já sei que vai surgir isso aqui como pergunta, então, só para atualizar todo mundo, a situação do Hulk é essa aqui. Vamos recuperar partes do essa aqui, para a gente debater na sequência. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Bom, então vamos lá. Eu acho que a questão da lenda e do Atlético participar dessa construção até incomodou, porque pareceu ao Hulk que o Atlético queria acelerar o processo de aposentadoria dele. E ele está dando sinais de que não pensa nisso ainda, né? Por isso é que, inclusive, ele chama tanta atenção. Houve um projeto esportivo? Não. Houve um projeto de homenagem já, né? Vamos construir o encerramento da sua carreira junto, sendo que do Hulk não partiu esse desejo. Sobre dinheiro? Não. E é verdade. Aí, ó. Olha os stories aí do Hulk. E é verdade aqui, tá? A gente não entra em valores, mas o que o Fluminense estava oferecendo é inferior ao que o Galo já paga e pagará até o final de 2026, até quando vai o contrato do Hulk. A gente acompanhou ali o Paulo Brax falando que o Hulk é muito ídolo, etc e tal, mas aí quando a gente vê a postagem do Hulk, do jogador, pelo menos na minha interpretação, fica muito diferente do que eu ouvi o dirigente falando ali. Porque o Hulk deixa claro, no português claro, que ele está pé da vida. Ele vai cumprir o contrato, está dizendo que vai cumprir o contrato porque tem que cumprir, mas na verdade, se ele pudesse ir embora, ele ia embora hoje. Pelo menos é o que eu sinto ali. Quando ele diz que não tem um projeto esportivo, não foi apresentado um projeto, que ele se sente desvalorizado esportivamente,
né? Se fosse um outro tipo de jogador, aí eu vou explicar o que eu quero dizer, poderia até ser que na continuidade dele fizesse corpo mole. Não acredito que isso vai acontecer com o Hulk. O Hulk, pelo menos, sempre passou para mim, acho que para quase todo mundo, um cara muito profissional, e ele tem amor pelo Atlético Mineiro, onde ele é ídolo. Então, mesmo insatisfeito, eu imagino que ele, caso continue realmente até o final do contrato, ele vai continuar de forma séria. Outros jogadores fariam corpo mole ou fariam de tudo para sair. Não acredito, repito, que seja o caso do Hulk. Mas tudo isso que está acontecendo acho que é muito desagradável. Desagradável para o torcedor do Galo, para o Hulk. Que ele vai continuar, mas, repito, na minha interpretação, parece que vai continuar muito contrariado, aborrecido, infeliz, triste com tudo que está acontecendo, com o jeito que ele está sendo tratado. Total, eu acho que... Cara, a gente tem falado do Hulk desde o ano passado, né? Quando primeiras declarações vieram e para mim, já veio uma surpresa, porque a gestão do Galo deixou escapar assuntos sobre, assim... Talvez o Galo não tenha interesse no futebol do Hulk para 2026. Né? Será que vai abrir negociação e etc. Esse assunto começou no ano passado. E eu acho que, cara, você deixar vazar um assunto desse, porque obviamente a gente sabe, né, que essas notícias não caem na imprensa à toa. Tem alguém que tem intenção. Quando algo é vazado, alguém tem a intenção de vazar. E eu acho que pegou muito mal, porque... Cara, você está falando de um dos maiores ídolos do clube. O cara que que transformou o Atlético Mineiro recentemente num campeão brasileiro que há muito tempo não era, né? Há mais de 50 anos. Então eu acho que não foi tratado com o devido respeito à imagem do Hulk desde o ano passado, né? E quando ele fala sobre essa questão de oferecer, né, de quererem aposentá-lo. E aí, pelo que a gente ouviu sobre a proposta de renovação ter a ver com vamos fazer um documentário, vamos fazer e tal coisa. Uma estátua, né? Então, que assim, minha amiga, todo respeito, isso está num contrato de renovação? Cara, você quer fazer estátua, você faz estátua. Isso não é contrato, isso aí é homenagem, né, cara? Exatamente, é isso aí. E uma homenagem você faz no momento certo. Você vai né, assinar porque vão te fazer uma homenagem, Led? O Pois poderia falar assim, oi, Led, vamos renovar? Se a gente renovar, eu faço uma estátua pra você aqui na frente. Vamos? Não, pois é. Não faz sentido Faça uma nenhum. homenagem ao fim do seu contrato. Parece até infantil, uma coisa meio nonsense total, né? Cara, o que eu acho é um coquetel de equívocos, né, cara? Primeiro, parabéns aí pro staff do Hulk pela clareza, né, cara? Que a ideia foi muito boa, né? De comunicação, sem dúvidas. É a comunicação direta, sem dúvida, tratando com tópicos e com respostas rápidas para ficar muito bem claro. Fica difícil para a gente entender com absoluta clareza e certeza como funcionaram essas conversas, né? Porque a gente não estava na conversa. Então, quando o Hulk fala, inclusive algumas respostas dele batem com o que o Atlético fala, mas você não sabe exatamente como o Atlético falou as questões para ele, né? Então, como é que se desenvolveu esse tipo de conversa entre ele e o Atlético para ele estar tão incomodado? E no meio disso tem um detalhe, uma pessoa que a gente ainda não falou aqui, que é o Sampaoli, né? O que dizem, que é o que a gente não está lá para ver, é que o Sampaoli é que não vê muita lógica em manter o Hulk por mais de um ano. E o Sampaoli, vamos combinar, não está vivendo um grande momento da carreira dele para, na minha opinião, por mais que ele seja técnico do Atlético, interferir na relação entre um dos maiores ídolos da história do clube e o Galo, né? E a diretoria me parece meio confusa nessa briga polarizada, nessa discussão polarizada. Enfim, eu acho que é um coquetel de equívocos aí relacionados à comunicação, a entendimento do tamanho do Hulk, que já são 6 anos dele no Atlético. Não acho nem que ele seja o maior ídolo do Atlético, é o Reinaldo, mas ele pode ser o segundo, e já é muita coisa, é uma coisa espetacular. Mas eu acho que o estrago já foi feito. Agora é tentar resolver e tentar corrigir de alguma maneira, mas os dois lados, principalmente pro lado do Atlético, tem muito arranhão aí, cara. Ele vai ter que se resolver, porque o Hulk é o ídolo, cara. O Atlético precisa do Hulk. E o Hulk,
também precisa do Atlético, mas eu acho que mesmo o Hulk não tendo feito um grande ano em 2025, o Atlético hoje precisa mais do Hulk do que o Hulk precisa do Atlético. Será que o técnico, São Paulo, no caso, né, o atual técnico do Atlético Mineiro, ele poderia opinar, mas teria poder ter um poder de decisão grande para opinar se o cara vai renovar por 1 ou por 2 anos? O Sampaoli? É. Ele pode dar a opinião dele, né? E aí eu ouvi Ainda mais como aqui no treinador, futebol brasileiro, a cada 3 informação. meses Pois o técnico é demitido. A gente não sabe se daqui a 6 meses o São Paulo Esse vai é estar o lá. ponto. Aí ele vai dar um Exatamente. pitaco se o Esse Hulk, é o que é um dos ponto. maiores jogadores da história do Galo, vai renovar por 1 ou por 2 anos. O problema não Acho é que ele dar o po- pitaco, né? É o pitaco ser aceito. Pitaco, ele tem poder de decidir, sim, se o Hulk vai jogar, se não vai jogar, se vai ser reserva. É isso. Se vai jogar pelo meio, pelo lado direito. Agora, se o cara vai renovar por 1 ou por 2 anos, claro que o técnico tem que opinar e dizer, não, ó, pelo que eu estou vendo, o físico dele, ou, enfim. Agora, eu acho demais, eu não sei o que vocês acham, eu acho demais. Eu acho, cara, é isso, Abel. Quando você trata de um ídolo, não é que você vai abrir as portas para tudo, para o ídolo fazer o que ele quiser. Mas você tem que ter um cuidado redobrado, cara. É ídolo, cara, transcende. E não é que o cara. Não é que a gente está falando, né, Led, de um cara que está. Apesar de a temporada dele não ter sido a melhor, Não tá né, de em termos chinelo, de né, números, cara? mas não é um cara Não que é você o fala cara. assim, pô, tá 2 anos aqui, não tá Jogando com entregando. nome, não é. Entendeu? Cara, Não é. assim, muito pelo contrário. Eu acho que o Hulk é um dos caras que mais demonstra, né, profissionalismo, dedicação. Pô, ficou no banco desde que o Sampaoli chegou, majoritariamente ele ficou no banco. E, cara, ficou ali na boa. No momento mais crítico do Atlético na temporada, que teve atraso de salário e etc., ele defendeu o clube. Ele foi um cara super profissional nas entrevistas. Quando poderia ter falado assim, viu, estamos aqui com tantos meses de salário atrasado. Não, cara, não entrou na justiça como outros atletas fizeram. Então, assim, o cara estava sempre do lado do clube, demonstrando a grandeza dele diante da torcida. Eu acho que tudo foi muito mal gerido. Foi mal desde conduzido, com certeza. da reta final do ano passado. Ontem o Praz aqui chamou a atenção para um detalhe que a gente até destacou em Tarja, que foi o fato do Brax ter usado diretoria. Ele fala, ninguém da diretoria quer que o Hulk saia. Ele não fala ninguém no Atlético, o que sugere que talvez na comissão não seja exatamente uma unanimidade. O que eu concordo com Agora, vocês também é um precisa enorme daí- erro, porque... Aí precisa da gestão do clube colocar o Sampaoli. Se for isso, tá? Não sei se é. Assim, o Sampaoli é o treinador e ele tem o direito de decidir, como o Abel falou, quem vai jogar. Agora, dar superpoderes ao Sampaoli... O poder supremo, né? Peraí. E assim, com todo o respeito, tá? Qual é a história do Sampaoli no Atlético? Qual é a história do Hulk no Atlético? Apesar de o Sampaoli ter chegado acolhido pela torcida, porque a torcida gosta dele, pela temporada que fez, que não teve, né? Não foi uma temporada assim com títulos. Foi uma temporada boa que a torcida gostou. Agora, você comparar, né? Tipo, você colocar, Dá o querer mesmo colocar peso, um né? contra o outro, pelo amor de Não, e Deus. outra coisa, campo bola. É igual, vamos falar do Sampaoli. Qual o atacante que é mais decisivo no Atlético hoje que o Hulk, mesmo em uma fase? Tudo bem, o Bernardo terminou bem um ano. O Dudu melhorou. Melhorou, ok. Mas quem é mais decisivo que o Hulk? Hulk é meia bomba. É fundamental para o Atlético. Agora, e o Fluminense está certo em querer o Hulk. E ajudar muito o Fluminense. O Fluminense pode contar com o Hulk com 40 anos, porque em 2026 ele estará no Atlético Mineiro. Essa barreira dos 40 anos no futebol brasileiro está sendo É. arquivada já há um bom tempo. Isso é uma verdade. E o Fluminense talvez seja o melhor exemplo, né? Deixa eu botar a Giovana no papo, porque agora imagino eu que o Atlético tenha um pipinaço aí para resolver, né? Porque o clima não chegou a ficar... Vai ter que marcar um churrasco, né, Giovana? A verdade é essa. Tem que ter um churrasco do Hulk lá no clube para resolver isso aí. Porque o Brax dá uma coletiva à tarde, depois à noite ele vai para as redes sociais e ele pergunta e ele responde. Não chega a estar legalzinho o clima não, hein? Seja bem-vinda, boa tarde. Acho que vai ter que chamar até a torcida também para esse churrasco, viu? Que não está satisfeita, cada um está dando sua opinião também por aqui, viu, ô Mari? Muito boa tarde para você, pro Abel de volta, bem-vindo. Renata, Lédio, todo mundo que acompanha a gente aqui no Seleção. Essa história toda teve ainda essa última atualização por agora de que o Fluminense ainda disse que não desistiu dessa possível contratação do técnico, do atacante Hulk, né? A gente vinha falando aqui ao longo da manhã e início dessa tarde também sobre essa situação do Hulk, de que ele acabou
tentando se explicar um pouco nas redes sociais, de uma forma mais clara mesmo, explicando que vai permanecer no Atlético, vai cumprir o contrato que termina no fim de dezembro, mas neste momento, pelo menos, o Fluminense já sinalizou a apuração também dos nossos colegas do Rio de Janeiro de que sim, tem ainda a vontade de tirar o Hulk do Atlético. Vamos ver como que vai se tornar tudo isso. Importante a gente destacar também o que vocês estavam falando agora há pouco sobre o Jorge Sampaoli, né? Ele não tem essa boa relação com o Hulk, mas como vocês destacaram também aí agora há pouco, ele não tem esse poder de escolha dentro do Atlético, né? Isso pra gente ficou muito claro nesse momento. Ele até quando foi contratado dessa segunda vez no segundo semestre do ano passado, veio muito por um pedido da torcida. A torcida meio que motivou o Atlético para ir atrás desse treinador, até porque o Sampaoli não tinha uma relação muito boa com quem ficou no Galo desde a saída dele lá em 2021. Então isso mostra mais uma vez também que o Sampaoli, obviamente, eu acho que até como deve ser, né, um treinador discute as coisas dentro de campo. O Sampaoli não tem tanta influência assim nessa parte de contratações, nessa situação específica. Beleza, então, não desiste o Fluminense, mas tem que esperar um pouquinho mais, né? Pelo menos até o fim do ano, quando acaba o contrato do Hulk com o Atlético Mineiro. Até o final de 2026, portanto, o Hulk tem vínculo com o Atlético Mineiro e, por isso, no meio do ano, pode assinar um pré-contrato com outra equipe. A que tem mais força até o momento é, de fato, o Fluminense, né? Que, segundo o Brax, não procurou o Atlético Mineiro. Se houve conversas do Fluminense por interesse no Hulk, foi direto com o staff dele. O que também gerou um certo ruído, né? Porque o Hulk diz que não toma iniciativa de negociar nada, o Brax fala, mas o Atlético também não foi procurado. Então foi tudo errado, foi tudo mal conduzido aí, desde que o Atlético oferece um plano de aposentadoria sem que o Hulk tivesse interesse, né? Como forma de homenagem, inclusive prevista em contrato. Tudo meio esquisito. Giovana, e o Maicon, conta pra gente. A novela fica no Corinthians por mais um período de empréstimo do Shakhtar, né? E ele já tá lá há 4 anos. Ou vai pro Atlético Mineiro. Minha aposta ficará no Corinthians porque tem a Libertadores para jogar, tem a história no clube e tal. Fui surpreendida novamente, hein? Fomos surpreendidos, viu, Mari? Também estava achando que o Corinthians tinha mais facilidade, já que já tem esse conhecimento do jogador, né? Já está por lá mesmo, mas não foi o que aconteceu. Informação até de agora há pouco, do nosso colega Bruno Cassucci, que destacou justamente que o Maicon aceitou a proposta do Atlético. De acordo com o jogador, ele sentiu que a proposta do Atlético era mais vantajosa, que sentiu também que o Galo fez mais esforço para a contratação dele. Então assina um contrato de 3 temporadas, é esperado ainda hoje aqui em BH para passar por exames médicos e aí sim assinar esse vínculo. Mais um reforço contratado pelo Galo, o Atlético nessa tentativa ainda de montar, de reforçar o elenco para 2026 e é um nome já dado como certo, então o Maicon, mais um reforço do Galo para essa temporada. Capitão do Corinthians, né? Um dos nomes também da Copa do Brasil, né? Da conquista com o Dorival no final do ano. Achou bom, Lédio? Excelente contratação. Excelente? Eu acho o Maicon muito bom jogador. Muito bom. Tudo bem que ele vem de lesão, chegou a jogar agora a reta final da Copa do Brasil, reta final do Brasileiro. Não é um cracaço, mas é um jogador dinâmico, tem bom passe, poder de marcação, pode jogar de várias no meio, finalização de fora da área, infiltração. Enfim, não é o Pelé, não estou falando que é o Pelé, mas é um jogador de meio campo, moderno, com muita capacidade. Vai ser titular do Atlético fácil. Me surpreende como o Corinthians, que tinha uma certa prioridade, provavelmente, por ele ter jogado no Corinthians até ano passado, ter perdido esse bonde, porque vai fazer falta, cara. Ele é muito bom jogador. Vai somar muito ao Atlético, muito. Surpreende também, né, a saída do Corinthians, principalmente. Ele teve altos e baixos nessa última passagem dele do Corinthians, mas terminou muito bem como titular. O time do Corinthians com o Dorival, com muita marcação no meio, aplicação ali. O Maicon é um jogador que se aplica na parte tática, que cumpre o que o treinador pede. E, repito, ele terminou muito bem, jogando com o Martínez, Raniel, enfim, o Bidon ali no meio. Também, como o Lédio, penso que é uma contratação muito boa do Atlético Mineiro. O segundo nome, né? O Atlético Mineiro anunciou o Lodge e o Maicon, né? O segundo nome, então. Giovana, muito obrigada por hoje, viu? Boa tarde a você. Falei certo, são 2 nomes só como novidades até agora nessa janela, né? Do Atlético Mineiro de chegadas, né?
Então, até na entrevista coletiva de ontem, o Paulo Brax disse que o Atlético já está acertado com o Mina, Alan Mina, que seria um ponta, exatamente, mas que ainda não veio a BH, está faltando só passar por exames e aí, de fato, assinar o contrato. Mas como está na mesma situação do Mike, né, Maicon, que ainda não veio para BH, ainda não passou por exames e não assinou o contrato, acho que dá para colocar o Mina nessa lista também, até porque é a informação oficial da diretoria. Perfeito, então agora sim. Obrigada pelas informações, boa tarde e até a próxima, viu? Bom trabalho. Esse foi mais um vídeo aí para vocês do Resenha Futebol Clube. Se inscreve no canal, dê seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.